Então todo mundo tá cansado de saber que o professor ele não é reconhecido, né? O trabalho do professor não é reconhecido na mesma proporção do que ele deveria ser reconhecido realmente dentro da sociedade. Isso é uma coisa que você que para quem está querendo entrar dentro da profissão ou para quem valoriza isso muito precisa botar na balança. A maioria das vezes os professores não são reconhecidos. Outro ponto de desvantagem seria a quantidade de trabalho que você vai ter. Que você vai ter e a quantidade de empresas ou escolas que você vai trabalhar. O professor, nesse sentido, é muito parecido com o médico, né? Dificilmente um médico trabalha só em um hospital. Ele acaba trabalhando em dois, três hospitais. E o professor, basicamente, é isso, né? Ele acaba trabalhando em duas, três, quatro, cinco escolas. Já vi amigos meus trabalhando em oito escolas diferentes. E isso dá, como eu falei, dá muito trabalho na questão administrativa e na questão do deslocamento também. Muitas das vezes você trabalha só em duas ou três escolas, né? E o deslocamento entre essas escolas é muito grande, né? Então, às vezes você passa, sei lá, 2 horas para você chegar na primeira escola, mas depois você passa 1 hora e meia, 2 horas para você chegar na outra escola, se deslocando, e mais ainda para você voltar para casa, às vezes você demora 1 hora, 3 horas para você voltar para casa, né? Então, essa é uma desvantagem grande da profissão. Dificilmente você vai trabalhar em um local físico. Pode, para algumas pessoas, isso ser muito bom. Por exemplo, você está sempre mudando de ambiente, você não precisa lidar com aquele mesmo tipo de público o tempo todo, você tem um horário diferenciado, onde você... Mas, na maioria das conversas que eu já tive com os meus amigos e já tive com os outros profissionais, isso acaba sendo uma desvantagem de você ter que se deslocar de um trabalho para o outro, muitas das vezes 2, 3 vezes no mesmo dia, entre 2 ou 3 escolas diferentes, né? Um outro ponto super impactante na profissão de professor é que não existe uma progressão na carreira. Na verdade, na maioria das empresas, na maioria das escolas, não existe um plano de carreira. Você vai nascer professor e você vai morrer professor dentro daquela empresa ali. E mais ainda, dificilmente existe um desnível muito grande do seu salário inicial com o seu salário final. Vamos dizer que você começa a trabalhar com 20 anos como professor, né? Você tem 20 anos, você começa a trabalhar como professor e você, sei lá, ganha 5 mil. Aí, quando você tiver 70 anos, você já tem 50 anos de profissão, a diferença salarial não chega, por exemplo, a 2 mil, 3 mil reais, ou seja, com 70 anos você vai estar ganhando 7 mil. Enquanto outras profissões, o seu nível de experiência dentro da sala de aula, o nível dentro da sua profissão, né, quer dizer, daquela área de atuação, é extremamente impactante. No do professor, não. No professor, você entra como professor, você sai como professor e o seu salário, a taxa de crescimento é muito baixa. Mas aí você me pergunta assim: mas em algum dia eu posso me tornar coordenador, em algum dia eu posso me tornar diretor da escola, em algum dia eu posso ser dono de escola. Tá, tudo bem, mas aí você vai estar saindo da profissão de professor. Você não é mais professor, você é dono de escola, você é empresário, ou então você é diretor de alguma escola que você saiu completamente da profissão de professor. Uma outra desvantagem considerável na profissão de professor é que muitas vezes você vai estar participando de uma farsa. Ué, como assim? Se você trabalha numa escola particular, ou se você intenciona trabalhar numa escola particular, você precisa entender que essa escola ela é uma empresa. E enquanto sendo uma empresa, ela sempre vai visar o lucro e diminuir os custos o máximo possível. Isso quer dizer o seguinte: isso quer dizer que em um determinado cenário, por exemplo, né, de você querer reprovar o aluno e existir a possibilidade do aluno ir embora para uma outra escola, a escola vai dizer assim: não vamos reprovar esse aluno, vamos dar uma chance para ele. E você acredita piamente que você tenha certeza,
você fez todo o trabalho e você está vendo que aquele aluno não tem condições nenhuma de avançar para frente. Vamos supor que aquele aluno ali chegou na sua mão por algum motivo, porque ele não sabe ler, ele está, sei lá, no 9º ano, não sabe nem assinar o nome dele, e você está sendo pressionado a ele para passar para o 1º ano. Isso é extremamente desonesto, isso é extremamente uma farsa, e muitas das vezes você vai se colocar em questão: eu reprovo o aluno e sou mandado embora, ou eu assumo a pressão do colégio, participo dessa farsa e dizer assim: não, o aluno está apto a passar para frente. O que você vai escolher? Então, muitas das vezes, a gente participa de uma farsa educacional que a gente não acredita que acontece. Vamos pegar o caso das escolas públicas. Muitas das vezes, as escolas públicas usam materiais que não são bons, usam metodologias que não são boas. É óbvio que tem muita escola pública que trabalha muito bem, que tem muitos profissionais. A maior parte dos profissionais que eu conheço, aliás, das escolas públicas, são excelentes profissionais e estão ali se empenhando, fazendo um bom trabalho. Mas isso não quer dizer que não exista também um outro cenário, de um cenário onde a escola esteja empurrando os alunos por uma pressão da prefeitura ou do estado, porque eles precisam ter um determinado número, e coisas assim desse sentido, no sentido de: olha, a gente não está dando a condição mínima para esse aluno fazer a parte dele, e ele não vai conseguir fazer porque a família não tem condições, e a escola também não tem condições, e todo mundo entra naquele teatro ali dizendo assim: a gente está fingindo que está ensinando e eles fingem que estão aprendendo. Então, muitas das vezes você vai estar dentro de uma farsa educacional, seja ela qual for, da maneira que for, e em algum momento você vai entrar nesse barco aí. Bem, uma outra desvantagem com relação à questão de você ser professor é que você vai entrar numa classe que é extremamente desunida. Desunida no sentido, muitas das vezes, não no sentido, num sentido ruim, no sentido de que os profissionais são maus, né? Mas no sentido que o professor é um profissional extremamente independente, onde ele entra dentro da sala de aula. Muitas das vezes os professores chegam já direto em cima do horário, né, de dar aula, chega a 2, 3 minutos de dar aula, vai direto para a sala de aula. Depois disso, ele já sai correndo, já vai para uma outra escola, e muitas das vezes os colegas nem se conhecem ou nem se comunicam, né? Então, a classe de professor, ele é uma classe extremamente desunida, né? E que, por diversas situações, ele acaba sendo muito independente e tendo ideias muito divergentes, que muitas das vezes poderiam estar sendo, vamos dizer assim, mescladas com os outros colegas, porém a gente não tem um tempo de digerir isso, não tem um tempo para que a gente converse sobre essas ideias. E naturalmente as escolas já não promovem essa união. A maioria das escolas não fazem eventos para que os professores se comuniquem, ou até mesmo quando faz algum determinado evento, não faz nenhum tipo de dinâmica que os professores possam vir a conversar explicitamente sobre os assuntos de integração mesmo da classe, de integração da profissão. Então acaba que os professores, cada um, vamos dizer assim, cada um por si e Deus contra todos, né? No sentido de cada um segue um caminho completamente diferente, e quando você está tentando fazer alguma coisa em parceria com o seu colega, você desgasta uma energia considerável, né, para que você faça essa união de trabalho, né? Um outro ponto considerável com relação à questão de você ser professor é com relação à questão de das pessoas terem a inocência de que você é o seu próprio chefe dentro da sala de aula. Isso é uma das maiores mentiras que tem na face da Terra. Eu basicamente, eu vim de outra profissão, né? Apesar de eu já estar com mais de 16 anos de profissão agora, dando aula. Eu venho de outra profissão, eu trabalhava no mundo corporativo, e eu pensava assim: quando eu entrar dentro da sala de aula, eu vou mudar de profissão, porque quando eu entrar dentro da sala de aula, eu vou ser o meu próprio chefe. Eu vou mandar, eu vou fazer as coisas que eu gostaria de fazer, as coisas que eu imagino que é certo. Essa é uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha vida, né? O que acontece é que quando você dentro
entra dentro da sala de aula, você está independente dos outros funcionários da escola. Você está trabalhando isolado dos outros funcionários. Mas isso não quer dizer que você mande na sala de aula. O que vai acontecer é que a pedagoga vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso. Ou então a diretora vai chegar para você e vai falar assim, olha, você está fazendo isso, isso, isso errado, eu não quero que você faça isso. Ou seja, você vai receber determinados parâmetros da forma como você vai trabalhar. É óbvio que você tem uma determinada flexibilidade, né, com relação a alguns pontos, mas na maioria das vezes você vai cumprir as regras da escola ou você vai cumprir as ordens do sistema como um todo. Por exemplo, se você estiver dentro do município, você vai dentro do município, ou do estado, ou de um colégio público, federal que seja, você vai cumprir determinadas ordens. Se você trabalha dentro de um colégio que é militar, você vai sobre determinadas ordens. Se você trabalha dentro de um colégio municipal, você também, um colégio municipal, entre aspas, normal, você também vai seguir determinadas ordens. A diretora vai determinar para você, a diretora, a coordenadora pedagógica, vai falar assim, olha, isso que você está fazendo está errado, isso que você está fazendo a gente não quer que você faça aqui, ou então isso daqui a gente quer que você faça esse trabalho dessa forma e assim por diante. E mais ainda, quando chega no final do ano, onde você tem um impacto muito grande nas decisões, onde você acha que você tem um impacto muito grande nas decisões, né, você vai ser jogado de lado. Por exemplo, nessa questão de você reprovar o aluno ou não. Muitas das vezes você não tem poder de fala nenhum, né? E principalmente se você for professor de artes, professor de educação física, professor de línguas, inglês e espanhol, esquece. No conselho de classe, na maioria dos conselhos de classe, você vai ser ignorado. Ah, mas ele ficou reprovado em espanhol ou em inglês e artes. Ah, tudo bem, mas a gente pode aprovar ele porque essas matérias aí não importam tanto. Essa para quem, principalmente para quem é dessa área, para quem são dessa área, a maneira como essas matérias são tratadas, você precisa estar lidando muito bem com essas situações. Ou seja, no final das contas, a gente não manda dentro de sala de aula, você não tem autonomia para você fazer o que você quiser. O que você tem de trabalho você está isolado dentro de sala de aula, você trabalha isolado dos outros profissionais, né? Algumas vezes tem até aquela famosa janelinha de vidro que alguns diretores, alguns coordenadores vão lá olhar para ver o que você está fazendo ali, vão lá investigar o que você está fazendo, e isso muitas das vezes é muito inconveniente, é muito chato, mas você vai passar por isso. Obrigado por você assistir mais esse corte do canal. O vídeo completo está super interessante e vale muito a pena de você assistir. Você pode pegar o link aqui na descrição do canal ou aqui no card, vai aparecer aqui no card aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e apertar o sininho. Isso ajuda muito, principalmente se você compartilhar o vídeo com as outras pessoas para que o canal continue crescendo e continue evoluindo. Isso incentiva muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.